Alô, você! Estamos na parte 6 da aula de crime consumado e tentativa. Eu sou o professor Franklin e nós estamos falando sobre as exceções à questão do crime consumado e da tentativa. Exceções são aquelas situações em que se aplica de forma diferente a questão da tentativa. Vamos falar do peculato culposo. Se o funcionário pagar, professor Franklin, o dano praticado contra a repartição até o trânsito em julgado, o que vai acontecer, professor? Está extinta a punibilidade. Então, imaginemos que o cidadão é o responsável pela guarda daquele objeto na repartição. E por negligência, peculato culposo, ele permite que terceiro se aproprie daquele bem. Responde a um processo criminal por peculato culposo, mas ele, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ele paga o dano. O que vai acontecer? Extingue-se a punibilidade. E se acontecer, professor Franklin, depois do trânsito em julgado, a pena é reduzida pela metade. É o caso do peculato culposo. É uma chance dele reparar o dano até a extinção até o trânsito em julgado da sentença ou depois com a redução da pena. Professor, e no caso do cheque sem fundo? Estou fazendo concurso público, tem uma questão aqui de cheque sem fundo. A reparação do dano do cheque sem fundo até o recebimento da denúncia ou da queixa extingue a punibilidade. Então, eu respondi por crime de estelionato e aí, antes do recebimento da denúncia ou da queixa, eu fui lá e reparei o dano, paguei o valor do cheque. Olha o que diz a súmula 554 do Supremo. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pagar antes do recebimento da denúncia para que seja extinta a punibilidade, porque após não impede o prosseguimento da ação penal. Professor, e nos crimes contra a ordem tributária? Pergunta de prova. Olha o que diz aqui. O adimplemento do débito tributário a qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é causa de extinção da punibilidade. Olha que no direito tributário, crimes contra a ordem tributária, o fisco dá chance para o agente que não pagou o débito tributário a qualquer tempo pagar para extinguir a punibilidade dele. Olha que chance maravilhosa. Então, nos crimes contra a ordem tributária, a qualquer tempo eu posso pagar e extinguir a pena. Critério para a redução da pena. Bom, como é que eu vou levar em consideração esse critério para redução da pena na consumação e na tentativa? Bom, é a celeridade e a espontaneidade, né? Quanto mais célere ele reparou o dano, quanto mais espontâneo ele fez aquela desistência voluntária ou arrependimento eficaz, maior será a redução da pena. Se o agente não tem condições de pagar, ele não tem o direito à diminuição da pena. Portanto, o agente tem que ter condições de pagar, de restituir a coisa ou reparar o dano, senão ele não pega a redução. Na próxima aula e última, parte 7, nós vamos ver o quê? Vamos ver o homicídio culposo. Como é que fica o crime consumado e a tentativa no homicídio culposo? Mas eu vejo vocês no último
capítulo, último episódio desta maravilhosa aula de crime consumado e tentativa. Alguma dúvida, alguma pergunta?